Oi gente, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre as últimas coisas que eu li, que eu estava com vontade de comentar com vocês. E aí, é isso, segunda-feira não teve vídeo, não tava conseguindo, mas hoje vai ter e eu tô pensando em lançar sempre vídeos novos segunda e quinta-feira às 6 horas. Então é um horário que se você vier aqui nesse canal vai ter vídeo, só quando eu tiver meio surtado aqui não vai ter. E assim, em breve eu espero voltar com a estante de fundo, que também tá uma loucura minha casa, tá reformando, tá uma bagunça, não sei o que. Mas beleza, vamos lá. Então, quando chegar a hora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou falar sobre as últimas coisas que eu li em dezembro, tá? Não vou falar de janeiro ainda, porque acho que janeiro eu quero fazer depois, sabe? Vamos começar o ano certo, vamos fechar 2020, deixar ele pra lá e depois a gente faz 2021. Então assim, eu li 7 livros no mês passado, eu acho, desde a última vez, porque eu fiquei meio inspirada em ler e, nossa, eu amei ler, então eu fui ler. Então, o primeiro livro que eu li depois das minhas últimas leituras, que eu sempre deixo aqui, lá embaixo, pra você acompanhar, tem todos os livros que eu li desde quando eu comecei esse canal. Então, se você vem ali nas últimas leituras, você vai ver tudo, tipo, 5 anos de leituras da Beatriz. Então, sempre que você quiser ver vídeo novo, de livros novos, tá lá, sempre falo alguma coisa. Tem livros que eu gosto mais, então eu vou focar mais no meu canal. Tem livros que não, mas pode ser interessante pra você descobrir coisas novas e tal. Ou ver a Beatriz do passado, sei lá. E aí eu gostaria de falar pra vocês que eu lancei a minha coleção de papelaria nova, que é a Aurora. E ela é linda, e ela é brilhosa. E, gente, essa coleção tá com tudo, tá? Eu me inspirei, foi uma coisa que... Olha essa capa, olha esse brilho. Ai, cara, eu tô muito feliz. Esse aqui é o meu preferido. É um furtacor metalizado. E assim, eu tô mega feliz, mas tem outras duas capas também. E assim, eu tô muito feliz com o lançamento dessa coleção, tô muito feliz com a recepção de vocês. Eu tava tão inspirada que eu fiz um poema pra eles. Tá lá no site, que eu sempre deixo aqui na tela, lá na descrição, a coleção Aurora. Eu me inspirei aqui num recomeço. Então a Aurora, né, tem também a figura da Aurora, da Disney também, mas tem a Aurora Boreal e assim, a Aurora é os primeiros raios de sol e depois da noite. Então a gente tem que dar uma acordada em 2021, porque 2020 foi tenso, foi um momento de reflexões. E aí, é isso que eu quis trazer pra essa coleção. Também tem playlist no Spotify, que eu fiz uma playlist de músicas e todo mundo amou. Nossa, eu acho que foi uma das playlists que mais bombou. E assim, eu tô muito feliz, eu tô muito, muito feliz e tá tudo muito lindo. E nossa, eu não sei nem o que dizer, tá? Tipo, maravilhoso, sério. Vai lá ver, ali na descrição, tá? Vai lá ver a loja, também siga a loja no Instagram. E aí também, gente, seja uma quimérida. Uma quimérida ou quimerida, uma apoiadora desse canal. Se você gosta do meu trabalho, se você gosta do que eu produzo aqui na internet, uma forma de você ajudar aqui, produzir conteúdos pra vocês, né, sempre gratuitamente. E aí, se você quiser, né, se você gostar bastante do meu trabalho, tem os membros, o time de apoiadores, e você pode ter coisas a mais, conteúdos a mais, tem bastante vídeos. E eu tô fazendo um gameplay de The Sims pras minhas quimeras. Eu fiquei com vontade de jogar The Sims e eu tô fazendo um gameplay. Nunca fiz gameplay de The Sims, tô até meio ansiosa. E aí eu tô fazendo um gameplay de The Sims e tá muito incrível. Eu tô fazendo a Bella Austin, que é uma leitora padrão. E tá muito divertido. E tem mais coisas também que a gente lê junto e faz clube do livro, não sei o que. É muito legal. E aí, se você quiser, se você puder também e tal. E é isso. Então vamos lá pros livros, que estou ansiosa. Então assim, né, minha cara não tá brilhando, porque tem uns vídeos que a minha cara tava brilhando. Nossa, de suor. Difícil, né? Esse calor de janeiro. Então assim, o primeiro livro que eu gostaria de falar aqui, dos últimos que eu li, foi Por Favor, Cuide da Mamãe, que é um livro sul-coreano e ele vai falar sobre a maternidade e a vida da mulher, dessa mulher específica na Coreia do Sul. E aconteceu que assim, essa mulher sumiu, ela já é uma idosa e ela some no metrô de Seul. Seul, eu não sei como é que fala. E aí, os filhos, o marido vão lembrar dela e vão refletir sobre como ela foi na vida e tal. E assim, é muito tocante falar muito sobre mãe, relação de mãe e filha e o que as mães, né, passam pra criar os seus filhos. Essa mulher, ela teve essa criação muito tradicional e ela vivia num lugar muito, realmente pobre. Ela tinha que se virar. Ela tinha que se virar pra conseguir alimentar as crianças dela, pra fazer as crianças crescer, estudar e tal. E aí os filhos dela perceberam que antes dela sumir, desaparecer no metrô,
eles já tinham esquecido dela. E é uma história muito tocante, é muito triste, é muito linda, assim, é muito bonita. História, assim, que, tipo, vai contar sobre uma realidade de um lugar diferente, de uma mulher, assim, que teve falhas e acertos, e a perspectiva de cada filho sobre ela. O nome, por favor, Cuide da Mamãe, parece que é uma criança que vai contar. Só que, assim, quando trata de mães, a gente sempre vai ser que nem criança, né? Então, traz essa coisa, assim, sabe, os filhos dessa mãe, o jeito que ela criou cada um deles, que foi diferente. Eu achei muito lindo, muito tocante mesmo. O ritmo dele foi um pouco lento, eu dei 3 estrelas porque no final ficou mais lento o negócio. Então ele não vai dar muitas explicações, ele tá ali pra contar a perspectiva dessa mãe, a perspectiva das pessoas por essa mãe, a realidade que foi. Então, assim, essa mulher, ela teve vários filhos, o marido dela, ela casou muito nova, e assim, ele tinha problema com alcoolismo, e os filhos dela, eles quiseram muito estudar, então vai acompanhar, tipo, essa rigidez que alguns filhos tinham que realmente atingir a excelência nos estudos, e tem uma filha mulher que queria estudar também, e assim, a perspectiva dessa mulher que é tradicional ali, daquela religião, daquela região ali, então ela meio que vendo refletindo os próprios tradicionalismos, as próprias coisas. E, gente, e aí depois passando o tempo, sabe, essa mãe jovem, essa mulher jovem, e aí depois ela indo se tornando uma idosa que, né, vai ficando mais debilitada, vai tendo um pouco mais tem que ter um pouco mais de paciência pra lidar, porque ela vai tendo mais limitações, as coisas que ela fazia antes ela não faz mais. E aquela coisa, sabe, essa trajetória, assim, é muito intenso. Eu achei muito bonito porque me tocou bastante, sabe? Porque é essa coisa, assim, você vai vivendo, sua mãe não vai ser jovem pra sempre. E às vezes a forma como você absorve aquela situação é diferente da forma como seus irmãos ou como sua mãe absorveu a situação. E é mais essa história de mãe e filho mesmo, assim, sabe? Eu achei que é uma história que agrega, sabe? Eu dei 3 estrelas, só que 3 estrelas é bom. E ele o começo foi muito bom, mas eu acho que no final ele meio que perdeu um pouco de ritmo. Mas ainda é uma história que vale muito a pena e eu indico pra vocês. E aí depois eu li um conto que é As 220 Mortes de Laura Lins, que é um conto que tá disponível no Kindle Unlimited, que é do Rafael. O sobrenome dele é muito esquisito, não vou conseguir falar. Mas é um conto brasileiro e vai falar meio que volta no tempo. Então o cara, ele vive o mesmo dia 220 vezes, porque cada vez que a Laura, que é a amiga dele, morre, meio que o mundo dá um restart ali e volta tudo a mesma coisa. É interessante, foi uma história bem escrita, só que tem 53 páginas, é muito curtinho, não tem muito o que eu falar mais pra vocês, porque pode ter spoiler. Mas eu achei que... Eu já vi essa história em 2 lugares diferentes. Eu já vi essa história nas primeiras 15 vidas de Harry e Auguste, só que o cara, ele vivia a vida, e quando ele morria, ele rebobinava tudo de novo, só que ele podia fazer coisas diferentes porque a mente dele já sabia o que ia acontecer. Então é como se ele fosse um visionário, assim. E também tem num livro jovem adulto, que é... O livro é Antes Que Eu Vá, acabei de lembrar. Então tem um filme até. Eu lembro que eu li primeiro antes de assistir o filme. E é a mesma coisa. Então a menina, ela meio que vai morrendo sempre. Ela, tipo, rebobina também. Eu acho muito interessante esse tipo de história. Então se você gostou das 220 vidas da Laura, talvez você pode gostar das 15 vidas de Harry e Auguste. São livros que têm essa temática semelhante. Claro que cada um vai pra um conto. E um é um conto, os outros 2 são livros. E eu achei, assim, que eu já tinha visto, então pra mim não foi muita surpresa o que aconteceu, porque eu já tinha visto meio que plots semelhantes, assim. Isso, e daí depois o terceiro livro que eu li foi, assim, nossa, o último favoritado do ano de 2020, que foi Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial, que é a série Wayfarers, que a gente tá lendo no nosso clube de leitura das Quiméridas. E meu, essa série conquistou meu coração, e já tá conquistando o coração de várias Quiméridas, porque, cara, é muito lindo, muito lindo. O jeito que a Becky Chambers, ela trata assuntos super atuais de, tipo, discussão de gênero, discussão de tudo, assim, a sociedade inteira ela vai discutir através dessa história que vai se passar no espaço. E os pais da Becky Chambers, eles são cientistas da NASA, eles estão ali, ela cresceu nesse meio de nave espacial e coisa, assim. A mãe dela é especializada em biologia, coisa assim, sabe? Então, assim, ela vai trazer essa visão muito interessante, mas muito verídica, de, tipo, se existissem
outras espécies, existem várias outras espécies, existe uma comunidade galáctica, e como que seria? Eles iam ligar para os humanos, e se os humanos fossem muito inferiores do que os outros alienígenas, eles não tiverem nem aí pros humanos, e se a gente tivesse destruído a Terra e construído naves espaciais, nossa, coisa super tecnológica, e ido pro espaço, só que mesmo assim a gente ainda é super atrasado e tal. Esse livro, cada livro até agora foi publicado 3 livros dessa série, e cada livro vai focar num núcleo de pessoas e numa coisa específica, assim. Apesar de todos eles tratarem questões sociais, questões assim. Então, o primeiro livro vai falar sobre autoaceitação e sobre bem e mal e sobre a dualidade das pessoas. O livro 2 vai falar muito sobre família, foi o livro que mais me tocou. Gente, e família entre assim, não é só, tipo, pai, mãe, filhos. É, tipo, pessoas que se gostam, assim, que às vezes nem são pessoas. E, assim, me tocou muito. E esse terceiro vai falar muito sobre história, o poder da história. E aí aqui ele vai falar que os humanos, eles carregam essa história muito forte, essa história muito vívida na gente, assim, que era diferente da outra comunidade galáctica. E vai falar muito isso sobre, tipo, nós humanos e a nossa cultura, assim, no geral, assim. E é muito tocante, é muito lindo. O livro 3 não foi tão legal quanto os 2 primeiros, mas ele ainda é incrível, porque é uma série incrível. E me toca demais, me fala muitas coisas e é uma história interessante de ler, sabe? É um livro que parece uma série, que você tá lendo, é legal, tem coisas assim, é muito viajado, mas assim, tem coisas sacadas que fazem você pensar e refletir. E é divertido, você se apega aos personagens. Ai, eu amo demais essa série, gente, eu amo demais essa série e as coisas que ela me ensina e... Ah, sei lá, só amor por essa série. E aí depois eu tava na vibe das mães e aí eu li o Impulso, que é um lançamento da editora Paralela. Eles me enviaram esse livro. O Impulso da Ashley é um livro que parece muito Precisamos Falar Sobre Kevin. Então, se você já leu ou sabe da história de Precisamos Falar Sobre Kevin, esse aqui é muito, muito, muito semelhante. Inclusive, acho que eu vou fazer um vídeo de livros. Se você ler, pode gostar desse aqui. Esse aqui eu vou citar também, porque ele é muito parecido com Precisamos Falar Sobre Kevin. Só que ele é diferente, obviamente, né? Escritor diferente, pensam diferente. Mas assim, o plot é mais ou menos assim. Então a gente tem uma mãe, a Blythe. Na verdade, é um livro que vai falar sobre 3 gerações de mulheres. Então, as duas mais antigas vai falar de uma forma como narrada. E a mãe principal, né? A última filha lá, dessa 3 geração, é a mais nova, vai contar tipo, em primeira pessoa mais íntima, assim. Então vai falar dessas mães que não são mães padrões, não são mães, assim, exemplares, não são mães, assim, que você fala, nossa, olha só, o prêmio de melhor mãe do mundo. São pessoas reais, são mulheres reais que tiveram filhos. E, assim, vai falar sobre muito essa coisa de maternidade, crianças e a mulher sendo mãe e o peso que a sociedade põe numa mãe, mesmo assim, eles querem que você tenha filho, mas ainda você tem que ser de determinada forma e você não pode errar nunca e você tem que fazer tudo super certo e assim, é desesperador, porque às vezes é muito sobrecarregado você criar um ser humano, você cuidar de um ser humano, é difícil, é complicado e tem muitos desafios e você vai no seu limite sempre, sempre. E aqui a gente tem essa mulher que ela teve a filha dela, Violet, e assim, tudo era muito perfeito até ela ter essa criança e ela meio que tem essa coisa estranha com essa criança, sabe? Então essa criança age de uma forma diferente, ela parece que não tem uma conexão com esse bebê. E assim, ela vai ficar pensando, será que eu tô maluca, o que tá acontecendo? E ao mesmo tempo ela é uma boa mãe, sabe? Ela tenta ser uma boa mãe, só que de outras formas é um pouco complicado. E é um livro assim que é muito intenso, é muito bom. Só que se você já leu Precisamos Falar Sobre Kevin, ele vai ficar um pouco repetitivo. Mas se você não leu, é uma forma legal, mais simples, porque eu acho que Precisamos Falar Sobre Kevin é muito monótono. É assim, demora pra engrenar e tal. Esse aqui já é mais vívido, assim, começa assim, aquela coisa bem suspense thriller, que você quer saber o que acontece, quer saber pra onde vai. E eu achei os personagens aqui um pouco mais profundos. Tem várias mães, né, e tal. E é mais rápido, só que eu achei que é um pouco mais, como é que fala? Como é que eu posso explicar? É um pouco mais, assim, abrangente. Mais pessoas podem gostar mais desse livro do que Precisamos Falar Sobre Kevin. Porque Precisamos Falar Sobre Kevin é um pouco mais difícil, precisa de um pouco mais de paciência, sabe? Pra ler aquilo tudo. Depois eu li A Mãe Perfeita, porque eu tava muito nessa vibe de mãe. E aqui A Mãe Perfeita, esse não foi tão bom assim, eu dei 2,5 estrelas pra ele. Mas ele é um livro interessante, só que é muito mais do mesmo pra mim. Então pra mim não foi tão assim, eu não aproveitei tanto a leitura, não foi tão entretenimento assim pra mim, sabe? Então eu não fiquei tão satisfeita assim com essa leitura, por causa da minha bagagem já. Mas ele é um livro interessante se você gostar dessa temática. Fala de um grupo de mães de Nova York, eles se reúnem sempre, então desde quando elas estavam grávidas, elas se juntaram, chama Mamães de Março, eu acho.
Mamães de Maio. Então, as crianças todas nasceram em maio e elas são tipo um grupo de mães ali de Nova York que elas se reúnem e no Central Park discutem desde até for ter o bebê. Então, assim, elas recebem um e-mail mensal do que a criança tá acontecendo, os saltos de evolução, as coisas assim. E aí acontece que elas se reúnem, assim, de uma noite, assim, os bebês têm, acho que 3 meses, assim, elas estão exaustas e elas resolvem sair uma noite de mães, uma noite, assim, pra aproveitar a vida, assim, tipo, né, claro, com ressalvas, assim, com limites, mas, assim, ter uma noite de mulheres, assim, sem as crianças. E aí acontece que um bebê some, um bebê dessas mães some e tudo vira de cabeça pra baixo. As pessoas começam a achar que essa mãe sumiu com esse bebê, porque ela é uma mãe que ela é um pouco reservada e isso dá liberdade para as pessoas acharem que ela fez alguma coisa, mas a gente não sabe. Então, assim, é um livro que tem um plot twist muito interessante e é muito bem pensado, assim, esse plot twist demora um pouco pra você sacar ele, eu achei que foi bem inteligente. E aí vai contar na perspectiva dessas mães investigando, porque essas mamães de Maio, elas veem que essa mulher perdeu a criança dela, o filho delas, e aí elas meio que ficam, a gente tem que achar essa criança. E elas começam meio que investigar, além, né, da polícia. É um pouco meio absurdo essas mães, né, além de ser mães, tem que se preocupar com investigar uma criança sumida. Mas elas vão ali tentar descobrir quem que raptou essa criança e não sei o que aconteceu, se a criança tá viva ou não, não sei o que. E assim, ele é contado de uma forma interessante, só que eu achei que foi muito, sabe, filme de suspense sessão da tarde. Talvez você goste de passar o tempo nele, mas eu não sei, eu acho que pra mim eu esperava um pouco mais. Ele poderia ser um pouco melhor. E ele também discute essas coisas de mães perfeitas e o peso que as pessoas colocam em mães, que elas têm que ser sempre, né, deuses. Deuses são mães, não são pessoas, são deuses. Quando você vira mãe, você se torna um deus, você não pode errar nunca. Tudo você tem que fazer perfeito, porque você se cobra muito pra ser um deus. Mas você é só um ser humano, né? Primeiro de tudo. E aí é interessante. Eu tenho gostado bastante de ler sobre livros sobre mães, assim, ver essa outra perspectiva, ver a humanidade, assim, da coisa, sabe? Porque todo mundo sempre em Deus, e eu sempre achei isso meio esquisito, sabe? Porque os seres humanos não são deuses, sabe? Por mais que a gente queira, eles não são. Então, né? E aí depois eu li o livro da Flora Heine, que é uma fábula de amor e esperança da galinha. Quem tava presente nas maratonas dos Booktubatonas falou muito, a Thaís, do Pronome Interrogativo, falou muito desse livro. E ele tava lá no Kindle Unlimited de alguém, e uma inscrita me indicou. E aí eu li e falei, vou ler esse livro aqui. Ele é bem pequenininho, ele tem 195 páginas. E ele também fala sobre maternidade. Olha só que loucura. Então fala sobre uma galinha, ela tá ali no galinheiro. E é tipo uma fábula mesmo, então são tipo animais que falam. Então assim, essa galinha, ela tá ali nesse galinheiro e ela só bota ovos. Então ela é uma galinha chocadeira, que as pessoas vão lá e comem os ovos dela e elas ficam ali presas pra sempre. Acontece que essa galinha, a Flora, ela não quer. Ela quer ter um filho, ela quer botar um ovo, chocar o ovo e ser mãe desse ovo e tal. Ela quer viver, ela não quer ficar ali chocando pra sempre com as pessoas tirando os ovos dela. E acontece que ela consegue escapar. E aí ela meio que vai ter conflitos com os outros animais ali do galinheiro. E ela vai finalmente conseguir ser mãe. Só que não do jeito que ela meio que esperava. Mas ainda ela vai ser mãe. E ela é uma mãe ótima, assim, desde sempre. Ela sempre foi muito dedicada. E é um livro que realmente fala sobre amor, esperança e a vida no geral, assim. É também um livro sul-coreano, né? Eu tô muito lendo coisa sul-coreana. E assim, eu achei ele, assim... Não é um filme da Disney, tá? Existem coisas meio pesadas, né? Assim. Então, assim, pro filme da Disney, ele é bem explícito, assim, umas coisas que acontecem aqui. Então, assim, vai ter morte, vai ter coisa assim, sabe? Então, né, não espera uma coisa encantada da Disney, porque tem essas partes, assim. Eu achei ele muito bom, eu achei ele muito legal. Eu achei, assim, que foi bem interessante. Foi uma leitura muito fluida, muito rápida. Tem gravuras, assim. E é um livro que tem esses ensinamentos bacanas, sabe? Uma fábula, assim, que falaram que vendeu bastante na Coreia do Sul. E eu achei válido, sabe? Eu achei bem interessante. Então tá aí. E aí a minha última leitura do ano foi Perigo para o Inglês. Esse livro foi um romance de época, porque eu assisti os Bridgertons e eu estava inspirada, né? Falei, eu vou ler um livro também de época. E eu gosto muito da Sarah McLean. Eu já tinha lido outros 2 livros dos Bridgertons, mas os livros dos Bridgerton não sei se gosto tanto assim, né? Eu gosto de outros livros da Julia Kim. E eu gosto muito da Sarah McLean, e daí eu fui ler esse livro que me indicaram e tal. Esse livro aqui é um livro que fala sobre o reencontro de um amor. Então, assim, existe esse casal que eles se apaixonaram muito, eles se casaram, só que teve muitos entendimentos ali. E aí a mocinha
passou por um negócio ali muito pesado também e sumiu. E aí depois de 3 anos ela volta para o Duque de Haven, né? E aí ela pede o divórcio, então assim, é uma coisa muito chocante. Ela faz parte das Irmãs Problema, né? Que é uma série, eu acho que, se não me engano, esse é o livro 3, Escândalos e Canalhas. E assim, eu achei que o livro tinha muito potencial. Então ele tinha vários temas pesados, então assim, existe... Logo no começo aconteceu uma coisa bem traumática pra mocinha, e realmente uma coisa assim, pesada, que poderia, sabe, desenvolver legal. E essa história dessa mulher que amava muito esse cara, mas ela quer o divórcio, e ela é uma mulher muito à frente do tempo, ela quer ter o próprio negócio, ela tem uns negócios lá que ela quer o divórcio pra ter um troço dela lá, não vou falar aqui mais a fundo. Só que, gente, o livro foi se perdendo muito da metade pro final. Esse livro foi o livro que eu tive muita sensação de que existe uma receita de livros, romances, assim, de época de algumas escritoras. Quando eu li os outros livros da Sarah McLean, eu vi essa fórmula. É uma fórmula, então assim, 20% do livro vai acontecer isso, 50% do livro vai acontecer isso, 80% do livro vai acontecer isso, e assim, final é isso. Então assim, existe essa fórmula de que determinadas partes dos livros vão acontecer determinadas coisas, conflitos e coisas assim, então 50% eles vão se beijar, 80% eles vão transar. E assim, daí vai ter uma coisa e no final eles vão ter um reencontro. Um negócio assim, é sempre um padrão, sabe? E nesse livro eu acho que não funcionou de jeito nenhum. Foi muito chato e se perdeu muito, sabe? Eu acho que ela jogou temas muito interessantes que ela podia explorar e pra fazer uma história muito rica e muito legal, porque começou muito legal. Os personagens são ótimos. A história ali começou assim, nossa, você ficava assim, realmente, meu Deus, o que vai acontecer? Ah, nossa, eu vou torcer pra essa mocinha, eu vou torcer pra esse mocinho, o que tá acontecendo? E eu gosto de clichês, sabe? Eu não sou contra clichês. Só que eu achei que a forma como os personagens foram pro final, eu achei que foi muito descabido, foi um negócio muito God, sabe? Game of Thrones, o final, a última temporada, onde de repente o personagem tinha que saía daqui, tinha que ir pra ali, e aí assim, ele simplesmente teletransportava, sem muita explicação, e simplesmente você não acreditava naquilo, porque, sabe, foi um negócio muito absurdo. Ele vai ter que chegar nesse ponto, mas assim, como que ele vai chegar nesse ponto, sabe? Eu acho que é importante desenvolver muito bem, não é só o final, assim, então a gente sabe que romance de época sempre vai ter, tipo, um final feliz, né, na medida do possível. Então, assim, nesse não é o problema. O problema é como vai chegar nisso, como vai construir essa história, como vai se moldar esses personagens. Eu achei que falhou muito. Ela usou muito o padrão que ela usava antes e não funcionou pra essa história. Essa história precisava de um pouco mais, porque era uma história que tinha mais potencial de ser uma coisa diferente, sabe? Eu acho que na tentativa dela seguir o padrão de todas as outras histórias, a história ficou muito pobre mesmo, ficou assim, sabe? Mas é uma história interessante, pode ser que você goste, então, né, se você se interessar pela sinopse, então, essa mocinha que pede o divórcio, e esse casal que se odeia, mas eles se amam, e tem umas coisas ali, e tem muitos traumas e coisas assim, é interessante se você gosta desse tipo de romance, mas pra mim eu fiquei muito decepcionada com o final mesmo, e, nossa, eu fiquei muito, nossa, teve uma parte assim que eu tive que parar de ler, e aí, o final eu tava lendo meio por obrigação, mesmo pra terminar o livro logo, porque, nossa, eu acho que faltou umas coisas ali. Então, gente, esses foram os últimos livros que eu li. Então, eu falei demais. Mas esses foram os últimos livros que eu li em 2020. Fechei 2020. Li mais coisas. Eu já li 2 livros esse ano, mas eu vou falar deles só no final, só depois. E é isso, eu quero saber de vocês, se vocês já leram algum desses livros que eu mencionei. Me indicar alguns livros que vocês acham que eu vou gostar. 2 desses livros aqui foram indicação de vocês, então vocês podem ir nos comentários me indicar livros. E eu gosto muito quando a gente conversa, o que vocês acham do vídeo, o que vocês acham de mim aqui falando, por favor, gente. É interessante eu saber, eu gosto muito de saber a reação de vocês, o feedback de vocês, a opinião de vocês. Então os comentários estão ali sempre, gosto muito de ouvir vocês. Então não esqueça de deixar um comentáriozinho ali e um like também. Então é isso, gente, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Beijo grande pra vocês e até segunda-feira, 6 horas, beleza? Então, tchau!